O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. O amor ensina música. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli Júnior, filósofo da cidade de São Paulo. E hoje, essa eminente obra, por gentileza, alguém pode fechar nessa obra? Temos um problema sério agora, técnico. Fabinho, precisamos de você aqui, depois você fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Essa obra fantástica que originou o nome desse programa, Erasmo, Elogio da Loucura. E hoje nós vamos discutir essas loucuras todas que acontecem no Brasil e no mundo, que o que está aí, que está acontecendo é loucura. Então pergunto de antemão ao meu amigo filósofo Paulo Giraldelli Júnior. Paulo Giraldelli Júnior, a pior das loucuras é, sem dúvida, pretender ser sensato no mundo de doidos. Trânsito, poluição, guerra. Comente, por gentileza, Paulo. Mas, veja, olha, uma das coisas que a gente precisa conversar hoje aqui no programa, inclusive para quem leu e para quem não leu o Erasmo, é a respeito da maneira como a gente deve entender a palavra loucura aí na obra do Erasmo, não é? Porque a loucura aí, ela vai desde da tolice, da estultícia, né? Aquele cara que é o bobo, né? Até aquele cara que é o louco de pedra, o cara que grita, que tem, digamos assim, o desvario. Né? Eu. Não, você está num estágio ainda, digamos que vai haver progresso. Você vai chegar num estágio da desmesura, não é? Mas você está indo bem, você está indo bem. Agora, o importante é entender isso, porque senão a pessoa pega a obra e fala assim, poxa vida, mas isso não é a loucura. Porque ela está com o estereótipo da loucura. A loucura, no Erasmo, vai desde aquela posição da ingenuidade, da bobeira, da tolice, do tolo, do ingênuo, até aquela pessoa que a gente imagina a desrazão completa. E ele vai relatando essas situações, né? Ele vai mesmas relatando. Pessoas, né? Então, é interessante que ele vai fazendo a seguinte coisa, né? A loucura que fala. A loucura é o protagonista do livro, é o elogio da loucura, é ela que é o personagem que fala. Na não é? primeira pessoa. Na primeira pessoa, é ela que fala. Então ela vai mostrando que tudo aquilo que ocorre no mundo, né, na verdade, é por função dela, senão as coisas não aconteceriam. Né? Por quê? Porque ela dá o tom para o mundo, ela dá a substância para o mundo. A voz dela é a voz de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente imagina que tem por trás a razão, tem, na verdade, a loucura. A desrazão total. A desrazão completa. E você acredita que os políticos brasileiros têm essa pitada, essa loucura, ou é ascendência neles? Não, o Erasmo, ele está ali na época do Renascimento, não é? Século XVI? Ele, por exemplo, quando ele falece, o Brasil já foi descoberto, já está em 1500 bolinha ali, não é? Então, o que ele tá falando ali para aquela época, inclusive para a política da época, é interessante pelo seguinte, ele diz assim, como é que um criado pode suportar um patrão? Como é que o povo pode suportar o príncipe? E vice-versa. Como é que a mulher pode suportar o marido e o marido suportar a mulher? Não entra o corno aí nessa história, não? Entra o corno, lógico. Ele faz. As partes. É lógico. Entra o quê? Entra a trama, né, de você fazer dar um jeitinho. No lençol. Né, dar um jeitinho. Quer dizer, a mulher corneia, todo mundo ri do corno. Mas o que adianta o corno não dar um jeitinho? Né? Então, o que adianta o operário diante do patrão não dar um jeitinho? E o patrão também, quer dizer, esse que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? O Erasmo chama o quê? De uma pitadinha de loucura. Ele fala, se não fosse uma pitadinha... Nesse sentido, a loucura, nessa hora, a loucura é uma pitadinha
de fingimento de ingenuidade. Porque é louco, é louco. Se a mulher traiu, né? Se ele tivesse uma vontade racional, se ele fosse julgar as coisas pela razão, né? Ele não iria querer ficar com a mulher. Mas ele fica. O operário rouba o patrão manda embora, mas ele fica às vezes com o patrão. O povo que aguenta um príncipe tirano, não é? Aguenta um príncipe tirano ou um político... né? Por quê? Porque há uma acomodação. Essa acomodação, o Erasmo chama de loucura. Por quê? Porque é uma parte de você ser bobo. Mas não é uma bobeira que você é bobo por ser bobo. Você é bobo porque você participa conscientemente dessa bobeira. Você adere à loucura. Se não é essa loucura, não tem convívio. Então, no nosso caso, por exemplo, veja hoje, o caso hoje de manhã, madrugada, né? Eu ainda não dormi, de madrugada eu estava lá, né, trabalhando, ao mesmo tempo, internet, o Twitter ligado. O Twitter é uma desgraça porque o Zé Serra, ele aparece 2 da madrugada. Ah, sempre. Sempre. Ele aparece. Ele vai dormir às 4. Mas ele aparece para dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo. É fantástico, por quê? Porque depois você acorda de manhã, não aconteceu nada do que ele falou. Todo dia. Essa é outra loucura. É uma mentira atrás da outra. E do Enem, pô? Não, mas peraí, então é isso. Haddad, mas é isso. 4 milhões de pessoas. Não, então eu estava lá. Mas é isso que eu vou falar. Eu estava lá de madrugada. De repente aparece aquela notícia de que não ia ter o Enem. Porque alguém grampeou alguma coisa lá. Não ia ter Enem. Roubaram a prova do Enem. Veja só. Isso é uma loucura. Veja só. Aí, o que aconteceu? Isso é uma lógico. Agora, por que é que no dia seguinte, né, todos os alunos suportaram isso? Quer dizer, tem reclamação e tal, suportaram essa loucura. Porque os alunos também, eles estão partícipes da loucura. Né? Então você tem aí o quê? Você tem uma ingenuidade, portanto a loucura, né? Uma pitadinha de loucura, a ingenuidade consciente. Quer dizer, eu sei que o meu príncipe, no caso, o ministro da Educação, é um completo louco, porque você não poderia deixar acontecer aquilo, no mínimo ele tinha que ter demitido o cara do INEP. Eu te pergunto, cadê a UNE hoje em dia, a União Nacional dos Estudantes? Não, para movimentar essa turma toda, mobilizar essa turma toda e parar uma parte da Avenida Paulista, a outra não, porque tem hospitais perto. Exatamente. Cadê a UNE nessa hora? Cadê as entidades que não se manifestaram? Porque, veja, estava uma briga direto para adiar o Enem. Né, por uma série de razões, por conta de inscrição que não pôde ser feita, uma série de razões. Aí o ministro bateu, não adiou, aí não adiou, roubou. Aí ele deu uma declaração fantástica, aí você vê a loucura. Ele deu a declaração seguinte, o pessoal queria tanto que adiasse, que agora que roubaram, não vai ter, o pessoal está contente. Isso é ele falando, quer dizer, isso você pode falar se você estiver na rua, mas ele como ministro, que é o cara que está lá, não pode falar isso. Né? Quer dizer, não é o Enem, é o neném. Não, então, é o neném, eu falei, se não vai ter neném, não é que foi cancelado. Quando você interrompe o neném, o que é? É aborto. Né? Então, interromper o neném foi aborto. Então, isso é exatamente o que o Erasmo está chamando de loucura. Uma coparticipação na não razão. Porque se nós puséssemos a razão na jogada, no mínimo, o Lula tinha que falar assim, meu amigo Haddad, volta lá para a sala de aula, né? Vai trabalhar um pouquinho, porque ele fez concurso e logo já assumiu o ministério, não trabalhou. Então, ele falou assim, volta, trabalha um pouquinho e tal. Não, faz de conta que não aconteceu nada, a população, os estudantes fazem de conta também que não aconteceu nada, manda e-mail dizendo que está tudo bem, que foi melhor, né? Dá tempo para estudar mais. Ou seja, isso é exatamente a loucura. É a mesma coisa que o corno, a mesma coisa. E falando nisso, eu quero falar sobre o casamento. Preste atenção, o casamento. Vamos falar sobre o casamento. Se as mulheres pensassem sobre o assunto, veriam que não é vantajoso. Dores no parto, filhos, dever conjugal. A única preocupação das mulheres é se tornar mais agradável para os homens. E é essa a razão de tantos perfumes. Banhos, enfeites, só a loucura constitui ascendente das mulheres sobre os homens. Você concorda com essa afirmação? Não, mas é exatamente isso. Veja só. Como é que a loucura... Não, eu vou chegar lá para você. Como é que a loucura aparece? Então, o Erasmo, ele faz um trabalho... No Renascimento, você tem o quê? Você tem uma recuperação dos valores da Grécia Antiga e da Roma Antiga.
Então, o humanismo que está ali envolvido com o Erasmo é o humanismo do tempo do Cícero, romano. Então, este humanismo vai trazer o quê? Vai trazer com que a cultura que o Erasmo escreve, o Elogio à Loucura, é a cultura de quem está olhando a história para frente, mas pelo retrovisor. Ele vai olhando para frente, mas com a cultura greco-romana aqui, na cola dele, no retrovisor. Então, ele escreve da maneira como os gregos escrevem. A loucura, por exemplo, aparece como filha de dois deuses. Como filha de dois deuses. Um deus é a riqueza. E o outro deus, a juventude. A juventude é mulher, a riqueza é homem. A juventude sempre é louca, né? Não, mas olha só. Não, aí que tá. A juventude é a mãe da loucura. A riqueza, o pai. É do casamento de Plutão com a juventude, na riqueza e a juventude, que vai nascer a loucura. A loucura é filha desses dois deuses, a riqueza e a juventude. Então, quando a loucura já vai crescendo, né, os Zeus consulta a loucura para dizer a seguinte coisa: o que a gente faz além do homem? Aí, veja só como ele mistura, portanto, um pouco de paganismo com cristianismo, porque o Zeus vai criar o homem. Obviamente que o Zeus não cria o homem, nem a mulher, né? Na Grécia Antiga, na mitologia. Mas ele mistura um pouco de cristianismo com isso. Então, os Zeus falam, consulta a loucura para criar quem? Criar a mulher. Então, veja só, a juventude casa com a riqueza, nasce a loucura, os Zeus consulta a loucura para criar a mulher. Então, a mulher já é um produto da mentalidade da loucura. Da mentalidade da loucura. A própria loucura manda os Zeus criar a mulher. Aí o quê? A mulher não pode ser sábia. Porque se ela for sábia, né, ela estraga tudo. Uma mulher sábia é uma mulher tola. A mulher sábia é aquela que faz com que o homem perceba como é gostoso ser louco. Como a mulher é mais alegre que o homem porque ela é louca. Né? Ele fala assim, num banquete, por exemplo, você tem um banquete. Se não tiver a mulher no banquete, o banquete não tem alegria. E aquela frase do Nietzsche, vai ter com as mulheres, não esqueça o chicote. Exatamente. Exatamente isso. Né? O Nietzsche dizia a seguinte coisa, né? O que a mulher gosta mesmo é do bastone. Né? Bastone! Bastone! Em italiano, né? Quer dizer, esse é um humor nietzschiano que ele fala em italiano, portanto ele fala na linguagem do renascentismo italiano, né? Porque é um pouco a história do Erasmo. E assista o filme, né? Dias de Nietzsche em Turim, né? Maravilhoso. Sim, né? maravilhoso. Ó, aí, veja só. Aí quando você fala do casamento, né, é exatamente isso daí. O casamento não é o domínio do homem sobre a mulher. O casamento é uma desgraça para a mulher, mas se a mulher cumprir a função pela qual ela nasceu, que foi da cabeça da loucura que ela nasceu, ela vai seduzir os homens e ela vai dominar o maior dos tiranos. O maior dos tiranos. Tem aí um pouco daquela astúcia que depois o Nietzsche vai usar. Cleópatra que o diga, né, com o Antônio. O né? Nietzsche vai usar assim, o Nietzsche vai dizer a seguinte coisa, vai falar assim, onde é que a mulher começa a perder? Ela começa a perder quando ela começa a aderir ao feminismo. Por quê? Porque aí ela perde igualdade de condições. Quando ela perde igualdade de condições, ela perde força, porque a força dela está na fraqueza. O Erasmo vai dizer, a força dela está na fraqueza porque ela é filha da loucura. Ela é filha da loucura, por isso que a força dela está na fraqueza. Fran! A Fran está aí, olha lá. Aí, Fran. Hoje está só esperar um minutinho de uma câmera aqui. Opa. Mas a Fran está louca completamente, né? Porque, olha lá. Né? Tudo bom? Olha, Paulo, tem uma pergunta aqui do Vinícius Rodrigues, ele está falando, o Erasmo de Roterdã era um puxa-saco da igreja maquiavelicamente? Não, muito pelo contrário. Ó, contrário. Ó, deixa eu falar esse texto aqui, inclusive, para responder isso aí. Ó, que maravilha. Ó, isso aqui é fantástico. Quem foram os fundadores do cristianismo? Pessoas de uma simplicidade extrema, inimigas mortais das letras e das ciências.
Por fim, há na terra loucos que pareçam mais loucos que aquele cujo coração é abrasado no amor de compaixão? Eles distribuem seu dinheiro com prodigalidade, suportam pacientemente as injúrias, deixam-se enganar, amam igualmente os amigos e os inimigos, têm horror à volúpia, alimentam-se de jejuns, de lágrimas, de vigílias e de ultrajes, desprezam a vida, desejam apenas a morte. Em uma palavra, parecem ter renunciado de tal maneira ao senso comum que se pensaria naturalmente que suas almas existem fora de seus corpos. Não é isso que chamam ser louco? E devemos nos surpreender então que os apóstolos tenham sido tomados às vezes por bêbados e que o juiz Festo tenha julgado São Paulo extravagante. Comente, por gentileza, Paulo. Então, você veja, né, que você veja que isso daí mostra claramente toda a ironia em relação à igreja. Aliás, o Erasmo, ele durante todo o tempo, ele não... Talvez a pergunta do Vinícius seja nesse sentido, né? Por quê? Porque o Erasmo não briga com a igreja. Ele vai tentando o tempo todo sobreviver à condição da igreja. Só que chega um determinado momento que ele está no meio do processo da reforma. Uhul! Martinho Lutero sai da tá Alemanha envenenado. Não, e o mais interessante é o seguinte, os dois lados querem ele. Por quê? Porque este livrinho, O Elogio da Loucura, que ele escreveu na casa do Thomas More, por brincadeira, era um dos primeiros serviços que ele fez, onde ele não precisava entregar para ganhar dinheiro, né? Ele fez aquilo numa semana, rapidinho, por brincadeira ele fez aquilo. Esse livrinho que saiu da cabeça dele por brincadeira se transformou num tipo de um panfleto dos dois lados, tanto da reforma quanto da contra-reforma. Por quê? Porque no caso quem lia com inteligência percebia que a crítica dele à igreja, né, é uma crítica altamente sutil. Então ele conquistava as grandes cabeças da igreja. E era um momento perigoso também na história, mas ao mesmo tempo, né, quando você lia por outro lado, né, você ficava crente que o Lutero estava com razão. E o Lutero, então ficou uma disputa por ele. Ele foi disputado para optar. Ele não faz a opção. Por quê? Porque ele fala assim, do lado da igreja eu tenho os homens cultos, os que podem entender o que a loucura falou. Do lado do Lutero, eu tenho tudo que está correto, mas eles são fanáticos. Eles não são chamava da besta de cornos. Né? Exatamente. Eles não são capazes de entender a sutileza do meu livro. Então, ele não toma posição. Ele consegue não tomar posição. Né? Interessante que... Mas, nesse momento, essa neutralidade era perigosa, né? Ele consegue... Mas ele foi perseguido, né, Paulo? Não, ele é perseguido, mas ele não é ultrajado, porque ele vai passando de situações em situações. E ele é tão brilhante que em todo lugar que ele chega, ele conquista as pessoas. Né? Ele só não conquistou, viu, Fran? A Fran, que é fã incondicional do Henrique VIII, né? Ele só não conquistou, viu, Fran, o Henrique VIII, porque ele ficou na Inglaterra, o Erasmo, tentando um patrocínio para ele viver na Inglaterra com uma pensão. E o Henrique VIII falou que dava, mas o Henrique VIII... Não deu. A Fran que conta essa... Né? Que tem o Henrique VIII era um pão duro de primeira, né, Fran? A história do Henrique VIII, ele gostava de gastar dinheiro, mas era com mulher sempre, né? Era mulherengo. Era muito mulherengo, mas gastava também com artes, gastava um pouco com filosofia, mas o que ele gostava mesmo de gastar dinheiro era com mulher, né? Então, o Erasmo não conseguiu. O Erasmo foi embora depois de lá, né? O mais profundo da minha filosofia é a pele. Pronto, Henrique VIII. Exatamente. E Paulo Giraldelli, o lobo talvez mude a pele, mas nunca a alma. Não muda a alma. Isso está na base do Renascimento, está na base do Thomas More, está na base do Erasmo, depois vai estar na base do século XVIII, de uma maneira modificada, a ideia de natureza humana. A ideia de que você... de que pode passar o tempo. É por isso, viu, Fábio? É por isso que pode haver o renascimento. Por quê? Porque você pode pegar uma obra lá de trás e ela servir para agora, porque a natureza humana é a mesma. Então, as mesmas paixões que estavam lá nos gregos e nos romanos, pode ser utilizada num período pós-medieval. Pensam os renascentistas. Por quê? Porque há uma natureza comum. Há uma dignidade humana comum. Então, é por isso que ele fala que
o lobo muda a pele, mas não muda a alma, não é? Porque exatamente a natureza humana está ali. A ideia de natureza humana, a ideia de que nós temos uma natureza humana que é super forte até hoje, né? E que não muda, né? Essa ideia é renascentista, é tipicamente do humanismo renascentista. E um homicídio, olha, isso é ótimo, hein? Um homicídio faz um celerado. Um celerado significa um criminoso. Milhares de homicídios fazem um herói. Você vê, né? Isso é uma loucura. E não é uma loucura isso? Né? Mas o que ele... Essa é a parte que ele começa... 500 mil homens voltando da Rússia em Napoleão Bonaparte foram congelados, sem dar um tiro, só com frio. 500 mil viraram picolé no caminho voltando para... Não, pensa bem, vamos pensar bem, né? Outro dia nós estávamos conversando aqui, porque ele vai falando as loucuras, chega na hora da loucura dos príncipes, que é a guerra. Mas veja só, quando um sujeito aqui, né, arranca uma arma no meio de todo mundo aqui e dá uns tiros, como é que ele é? Aqui, ó. Né? Ele é o louco. Né? Ele é o louco. Tô armado, ó. Essa é a nossa arma. Essa é a nossa arma. Viu? A nossa arma é a nossa saliva. Viu? Mas ele fala, você dá um tiro, é o louco. Mas e quando um príncipe põe um exército contra o outro? Aí não é um louco. Aí tem até estratégia, entra até a razão, não entra? Não tem toda uma estratégia da razão para atacar o outro? Você transforma a loucura no elemento racional. Então, o Erasmo fala, não. É uma loucura coletiva. Não. Ele fala assim, de fato, sou eu que estou lá de novo. Né? Veja que a loucura faz o bem e faz o mal. Ela está por trás das coisas boas, né? E ela está por trás das coisas más. O personagem loucura vai se alternando e vai contando. Então, quando você chega numa situação como por exemplo, né? A da bomba atômica, né? Pô, nós temos, ainda hoje, o arsenal está sendo desmontado, mas o arsenal nosso destrói a Terra não sei quantas vezes. 20 vezes. 20 vezes. Para quê? Né? Teria que ter 20 terras. Uma vez já não bastaria, né? Então, você veja, né? Mas o cara fala, veja só, tem um negócio interessantíssimo, que são os canhões, os canhões. Você sabe o que está escrito nos canhões? Inclusive nos brasileiros, viu? Não é só nos franceses, não, nem só nos ingleses. Tem canhão brasileiro também escrito isso. Dercy Gonçalves? Não. Como Dercy Gonçalves? Não seria Marisa? Porque eu me vingo toda noite, né? Você sabe disso, né? Porque eu vou dormir com a Fran e o Lula com a Marisa. Eu me vingo dele, né? Mas veja só, o canhão está escrito lá. A última razão dos reis. No canhão, nesse período. Quer dizer, os reis vão dialogando com a diplomacia. Essa é a última razão. O Erasmo diz, não, essa é a loucura. Entendeu? Entendeu como é que a loucura se traveste, né? Bom, vamos lá. Paulo, eu tenho duas perguntas aqui do Carlos. Uma, ele está perguntando assim, o Papa é um louco por causa que ele se acha um representante de Deus? E a outra pergunta dele é a seguinte, essa loucura teria a ver com a esquizofrenia? Você veja só aqui. É fantástico isso, porque você vai desde da bobeira, da ingenuidade, até, né, a loucura clássica, a loucura tomada como patologia. Né? Ele vai, nesse sentido, ele percorre todo o espectro. Né? E o legal da loucura é essa sutileza. Né? O legal da loucura do Erasmo é essa sutileza. Por exemplo, vamos ser sinceros. Né? Vou dar o exemplo do grego. Você pega um grego. O grego nunca ele vai se colocar como filho de Deus. Por quê? Porque os deuses estão na terra junto com os mortais. Agora, você pega um cristão, ele é filho de Deus. Isso não é louco? Haja loucura para isso. Haja louco. Porque, veja, você fala assim, é a coisa mais louca. Né? Isso não é louco? Você fala assim, olha, você falar que você é filho do Antônio Hermílio de Moraes, você já é poderoso, não é? Claro. Imagina filho de Deus. Nossa Senhora. Muito, né? Mas deve ser louco, por quê? Porque você é filho de Deus, mas você está nessa desgraça aí. Né? No meu caso, nem tanto, porque eu nasci em São Paulo, mas um cara que veio de Assis, de Quatá, como é que ele pode falar que ele é filho de Deus? Não pode, entendeu?
Não é verdade? Então é isso. É louco Em isso. cada cidadezinha, a primeira coisa que se construiu no Brasil foi a estação ferroviária e uma igreja. Agora, você pensa bem o padre, né? O Papa, ele chegar, né? Ele chegar a quatro paredes. E a roupa, a vestimenta, Não, a indumentária. ele chegar a quatro paredes e falar assim: eu fui eleito pelos homens, mas eu sou. Né? Nessa hora que eu fui eleito pelos homens, eu fui ungido por Deus, eu sou representante de Deus. Isso não é louco? Claro, não há nenhum conquistador na história da humanidade que não tenha utilizado o nome de Deus. Até Hitler utilizou o nome de Deus, você pegar ele lá. O Erasmo faz. Ele faz uma caricatura dos papas, né? Ele faz uma caricatura dos papas. Aliás, isso é moda no Renascimento, né? Isso é moda no Renascimento. E segundo a definição dos estoicos, a sabedoria consiste em ter a razão por guia. A loucura, pelo contrário, consiste em obedecer às paixões, para que a vida dos homens não seja triste e aborrecida. Júpiter deu-lhe mais paixão que razão. O Erasmo passa boa parte do livro dizendo que os estoicos são hipócritas, porque eles não estão longe da loucura. Ao contrário, na medida que eles tentam se afastar da paixão, eles são loucos por tentarem se afastar da paixão. Então você pega um cara como São Paulo, né? Aliás, São Paulo, né, não é à toa que a igreja tem esse estoicismo. São Paulo vem lá da região onde estão os estoicos, onde vem vários estoicos. E era um fanfarrão também, antes de cair do cavalo, né? Não, então, aí o São Paulo cai do cavalo, né? Tem a visão. Sabe lá se bateu a cabeça, se era esquizofrênico. Né? E aí o que acontece? O São Paulo vai introduzir uma série de atitudes estoicas dentro da igreja que não são comuns ao antigo cristianismo. É o São Paulo que introduz. Aí o Erasmo vai dizer a seguinte coisa: o estoico pensa que ele está longe das paixões e, portanto, longe da loucura. Mas ele se retirar da vida longe das paixões, não é isso uma loucura? Nossa, que loucura. É uma loucura, porque é a tentativa de você ser insensível. Não, e se todo mundo seguisse a risca, o padre não se casa, né? É uma escolha, e essa escolha, segundo o Sartre, serve para toda a humanidade. Então ninguém vai procriar, acabou a vida na Terra. Não, mas aí a história do padre não se casa é uma loucura nossa, né? Não é do tempo do Erasmo, porque ele é filho de padre, o Erasmo. E bastardo ainda, né? Saiu lá por fora, deu uma asinha aqui, nasceu Erasmo. Né? Aí a gente não sabe, porque na verdade tem uma estatística aí que a Fran gosta de citar muito, né, Fran? Onde parece que quantos por cento dos brasileiros... Hã? A Fran está falando... Só? 30% dos brasileiros são filhos de... Não são filhos de quem eles acham que são. De quem eles acham que são, né? Então, meu amigo, você que está escutando aí e acha perfeitamente que você é filho do seu pai, você é filho da sua mãe. Pô, eu não posso pedir o DNA, então, pô, porque o pai já faleceu. Então, veja, essa loucura de você acreditar que você é filho do seu pai é o que faz com que você conviva, mas você pode estar dentro dos 30%. Da Fran, os 30% que ela falou aí. É meu não, da pesquisa, né? Ó, então, lembrando que a gente está aqui participando, o pessoal está participando comigo pelo chat do próprio site da Just TV e também pelo MSN, que é loucurasfilosóficas@hotmail.com. Felipe Dornelas fez uma pergunta para você, Paulo, sei que você discutiu bastante isso já. A professora de Salvador, ao dançar no palco, agiu em um momento de loucura? E também ela agiu no momento de êxtase. Bom, e também, só complementando, eles estão perguntando bastante sobre a questão do programa do CQC, a escolha da Mônica. Ah, tá. Olha, veja só, esse pessoal é terrível, né? Olha só, esse programa aqui é louco mesmo, porque vocês viram lá que é o único programa onde o Coyote está abraçando o Papaléguas, né? Que a Fran trouxe o Coyote e o Papaléguas e eles estão ali em amores, né? Veja só, em nome da União Nacional, em nome de, né? Depois que acabar o programa, é óbvio que o Coyote vai tentar comer o Papaléguas. Eles estão ali só fingindo mesmo, né? Que é exatamente isso. Uma parte da loucura é este fingimento. Então, veja, vamos pegar a história da menina que subiu no palco lá e dançou. A loucura não foi ela dançar. Isso aí é comum, faz parte da nossa cultura. Você imagina só, né? Nós estamos há 30 anos sendo educados por pessoas que dançam, inclusive que dançam daquela maneira. Se ela tem 28 anos,
ela pegou o tchan quando ela era criança. Então ela foi educada por Carla Pérez, por todo um ethos nosso. Então você não pode recriminar ela por dançar, né? De maneira nenhuma. Agora, você fala assim, mas a dança exagerou. Não, isso é outra conversa. Isso é uma outra coisa. Quando você não pode subir num trio elétrico, no carnaval, e aí o sujeito para a música, para tudo. Aí aparece um cara do Ministério da Saúde e fala assim, olha, bebam com moderação, hein? No meio do carnaval. Aí ele sai. Não existe isso. Quer dizer, quando você está numa festa, você está numa festa. E foi o que ela fez. Não, e o patrocínio dessas festas são das grandes cervejarias, né? Morreu o assunto. Não tem... Né? Agora, qual foi a loucura? A loucura foi ela contra ela mesma. Ela achar que ela estava errada. Esta foi a loucura. Né? Esta foi a loucura. Porque... Bateu a ressaca moral nela? Não, ela começou a achar que ela tinha feito uma coisa errada. E aí não tem mais... Aí nem mais tirava da cabeça dela. Essa foi a grande loucura. Né? A grande loucura foi essa. Agora... A inquisição moral. Exatamente. O Erasmo fala desse momento. Do momento em que a pessoa se culpa daquilo que ela não podia se culpar porque fazia parte do quê? Aí entra o conceito renascentista. Fazia parte da sua natureza. Né? Você tem que obedecer à sua natureza. Quando você contraria a sua natureza, esta é a loucura. Ao mesmo tempo, a loucura favorece a natureza. Quer dizer, a loucura faz o jogo duplo. Ela é como se... Ele dá um caráter metafísico à loucura. É como se a loucura fosse o móvel do mundo, tanto para o bem quanto para o mal, afinal tanto de para o certo contas, quanto para o errado. Até hoje, tem poucas coisas, né, explicadas ainda. Tem algumas direções, mas tem uma verdade absoluta, ninguém tem, né? O átomo ainda continua ainda sendo uma coisa ainda antimatéria, o mundo ainda está a ser descoberto. E raciocinando em boa política, percebe-se bem que Deus tem ótimas razões para amar os loucos. De fato, penso que nisso a corte divina assemelha-se muito às cortes dos príncipes da terra, nos quais preferem os ignorantes e os imbecis aos que têm muito espírito e prudência, pois eles são vistos como gente suspeita e perigosa. Vemos assim que César desconfiava de Bruto e de Cássio, mas não temia o voluptuoso Antônio, que Nero não podia aguentar Sêneca, e que Dionísio, o tirano, logo achou Platão insuportável. É pela mesma razão que Jesus Cristo detesta e condena os filósofos, que depositam toda a confiança em sua pretensa sabedoria. São Paulo prova claramente o que digo quando afirma: Deus escolheu no mundo o que há de louco. Deus julgou conveniente salvar o mundo pela loucura, certamente porque não podia salvá-lo pela sabedoria. O próprio Deus diz isso claramente quando exclama pela boca do profeta Isaías: confundirei a sabedoria dos sábios e reprovarei a prudência dos prudentes. E numa outra passagem, quando se felicita por ter ocultado o mistério da salvação aos sábios, é por ter a revelado aos pequenos, isto é, aos loucos. Quem são os apóstolos, né? Os apóstolos. Veja, se eu sou um pescador, os apóstolos são pescadores, e eu me proponho a ensinar a boa nova, eu já não estou bem da cabeça, né? Não é verdade? Eu não estou bem da cabeça, porque eu sei que eu sou um humilde, eu sei que eu sei aquele que não sabe, eles sabiam isso. Aí chega um cara e fala para vocês vão fazer uma revolução moral no mundo, e eles acreditam, são completamente malucos. É uma construção ideológica maravilhosa, mas é necessário. Fábio, deixa eu voltar à pergunta da Fran lá. Deixa. A pergunta da Fran do CQC, né? O pessoal tá bravo, Fábio, não sei se você sabe, porque segunda-feira, o CQC é uma tentativa de imitar o Pânico de Gravata. O Rafinha Bastos já foi entrevistado por esse programa. Rafinha, um abraço para você. Rafinha, não dou um abraço para você. O que vocês fizeram lá com a Carol é como diz o Boris, uma vergonha. E quem é a Carol? A Carol... O que aconteceu? A Carol é a menina que estava concorrendo com a Mônica. A Mônica era gostosa de covinha. A Carol era baixinha, feinha. Só que a Carol tem talento e a Mônica é de Ribeirão Preto. Pode. Né? Não pode. Você não pode pegar uma menina de São Paulo, tem talento, e trazer uma pessoa de Quatá. Pode trazer. Não dá. O cara de Quatá é de Quatá. Então, o cara de Ribeirão Preto é de Ribeirão Preto. Tem que estar em Ribeirão Preto. Aí, veja só, aí atrás de Ribeirão Preto. Só que a moça, a Mônica, ela tem chance de sair pelada. A outra não. A outra tem talento. Não pode sair pelada, até porque se sair pelada, quem vai comprar? Não tem. É um terrível. Então, eles pegaram, escolheram a Mônica como repórter. Aí eu falei, pelo amor de Deus, né? Até eu, que gosto de mulher bonita, mas diante do talento da outra, me rendo. E a população também. O pessoal que votou, tudo. Aí eu desci o pau nesse programa. Agora, o problema do CQC
é que o CQC é um pânico engravatado, né? Então, o Emílio tem essa vantagem. É pânico, é pânico. Ele não fica escolhendo as coisas para dar um ar intelectual que não existe. É o deboche, é o deboche. Agora, o CQC não. O CQC é aqueles caras. Os caras vão fazer palhaçada de terno? Não pode. Não sabem nem fazer palhaçada. É verdade. Mais perguntas? Tem várias perguntas aqui hoje, Paulo. O Daniel está perguntando qual a diferença da loucura patológica e da loucura filosófica. A patológica é minha. E é sua e de todo mundo que nós compartilhamos, né? A patológica é da Alexandrelli. E o Bento está perguntando, Sócrates com o Daimon foi o filósofo que soube equilibrar melhor razão e loucura? Veja só, vou falar uma coisa para vocês aqui que eu não deveria falar. Não deveria, porque amanhã vai todo mundo, olha o Paulo Giraldelli, porque o pessoal, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Existem dois médicos que existem vários, mas existem dois médicos muito interessantes, que publicaram, inclusive, em artigos, em periódicos científicos, uma tentativa de estudar aquele comportamento do Sócrates. Né? Porque, segundo as várias fontes, o Sócrates não só ficava dias sem beber e sem comer, mas como ele se desligava. Tinha hora que ele se desligava completamente. Não só ele se desligava parado, como andando. Né? Isso é um relato constante. Era o nirvana do Sócrates. Mas esses dois médicos, eles tentam associar este comportamento do Sócrates, os sintomas, aqueles sintomas descritos, com sintomas de doenças atuais, né, que eles classificam como patologia. Isso é interessante pelo seguinte, por quê? Porque o próprio Sócrates, quando vai falar das loucuras, ele não distingue as loucuras, ele classifica, mas ele não separa a ponto de dizer, esta é pior, esta é melhor. Ele apenas classifica as loucuras. E ele coloca uma das loucuras como sendo, sim, a loucura de você querer saber mais. Claro. Por quê? Entender o mundo já é uma loucura. Por quê? Porque, no limite, se você pudesse chegar nas respostas, você teria o saber que é o saber divino. Então você teria passado a condição humana. E, portanto, você teria desobedecido o oráculo de Delfos. Por quê? Porque você teria não obedecido o princípio do oráculo de Delfos, que é: conhece a ti mesmo, né, para que você baixe a bola. O princípio é um princípio de humildade, é para você baixar a bola. Os atenienses são muito orgulhosos. Se eles se conhecessem a si mesmos e vissem que eles não sabiam, eles iriam baixar a bola. Então, o princípio do Sócrates é um princípio que ele vai buscar no oráculo de Delfos para baixar a bola, né? Para controlar aquela arrogância ateniense, principalmente naquele período. Agora, se, portanto, qualquer um dos diálogos socráticos você conseguisse chegar numa resposta, você não fossem diálogos aporéticos, onde você não chega numa resposta... O que é isso, aporético? Né? Onde você termina numa aporia, ou seja, você termina numa questão insolúvel. A gente falou isso no primeiro programa. Se você ultrapassar essa condição, você teria o saber que o Platão pensa que vai conseguir. Então, portanto, você estaria numa condição divina. Ora, não é isso a loucura? Não é você acreditar que você pode ser Deus? Então, tem aí, portanto, também, né, uma estultícia, uma ingenuidade do filósofo que faz parte da loucura que o Erasmo classifica. Inclusive, Platão escreveu a República, é o único morador da República dele, né? Ninguém mais cabe naquela República. Não, ele não quis morar lá. Deus, arquiteto do universo, proibiu o homem de provar os frutos da árvore da ciência, como se a ciência fosse um veneno para a felicidade. Você concorda com isso? O Erasmo... E está na Bíblia, né? Quanto mais o homem aumenta a sua ciência, mais aumenta a sua infelicidade. O Erasmo diz isso. Eu acho o contrário. Né? O Erasmo diz isso, que ele fala assim, como é? Não, mas aí que está. Né? Aí que está. Você criou o Loucuras Filosóficas inspirado no Erasmo, mas você não é um discípulo do Erasmo. Não. Você tem que ser um discípulo do Erasmo. Veja só, o Erasmo está dizendo a seguinte coisa: quando é que você é feliz? Eu sou discípulo de mim mesmo. Você disse, não, mas o problema é que você vê. Esse é o problema. Eu não vejo a hora do clone aparecer, vai fazer um exército de Alexandrelli, vai invadir o planeta. Alexandrelli, um exército de Alexandrelli como? Quatá só teve um habitante e você não tem condição de produzir mais, né? Coloquei e foi produzido na estação ferroviária ainda, né? Ali atrás do arbusto ainda.
A Grande Quatá, que inclui Marília... Que Grande Quatá? Não tem Grande Quatá. Tem a avenida principal, duas ruas pra cá, virou fazenda, duas ruas virou mato. A Grande Quatá inclui Presidente Prudente, Marília, Assis, a Grande Quatá. Tupã. Mas mesmo a Grande Quatá é pouco, né? Mas veja só, voltando à história lá, se você é um discípulo do Erasmo, quando é que você é feliz? Quando você está dominado pela loucura nos seus dois extremos. Quando? Na juventude, porque a criança é louca, ela não se segue pela razão, e na velhice. Por quê? Porque o velho esquece. Ele fala, veja como a loucura, né, que ao contrário da sabedoria, é no fundo sábia. Por quê? Porque se a criança não fosse do jeito que é, a gente não cuidava dela. A gente cuida dela porque ela não tem razão. Então, ela está na loucura. E se o velho lembrasse de tudo, a gente não o suportaria, porque ele teria muita experiência. Então, ele esquece. Então, eles são dominados pela loucura, eles são felizes, e é a loucura que faz com que a gente possa conviver com eles, cuidar dos dois. E olha aliás, hoje é dia. Hoje é da loucura? Não, hoje é dia do velho. Ah, tá. Olha que coisa maravilhosa, porque você pega no mundo inteiro, a soja é regulamentada, o algodão é regulamentado. Se alguém me sacanear, eu posso ir na Organização Mundial do Comércio e bater de frente. Agora, se alguém for sacaneado na Espanha, um indivíduo, na Espanha, na China, na França, não tem uma regulamentação do indivíduo. E o mundo é feito de indivíduos. O algodão, a soja, a carne tem regulamentação, o ser humano não tem. Isso é uma loucura ou não é uma loucura? Não, tem. A loucura é de que ele tem. Tem uma Carta dos Direitos Humanos. Mas é aplicada isso? Cadê a ONU? É lógico que é aplicada. O ministro não ficou... Você não assistiu a entrevista do ministro? O ministro ficou lá explicando o tempo todo que acolher o Zelaya exatamente para protegê-lo. Então, o que você está achando dessa história toda do Zelaya? Vai ser um tiro? Vai ser morte? Vai ficar nesse conversa de comadre? Vão invadir aquilo lá de Bombacudo? Não vão invadir. Faz igual o Pinochet, põe fogo lá, expulsa todo mundo, igual fez com a Allende? Não vai acontecer nada por uma razão simples. Imagina você é um soldado. Aí você vai invadir... Não, eu quero ser um general. Você é um general, não tem jeito. Sou Napoleão Bonaparte. É a Grande Quatá. Ó, veja só. Ele é um general. Então você é um general, pode sentar. Ninguém está duvidando que você é um general. Pode sentar. Você é um general. Veja só. Ó a medusa atrás de você lá. Veja só. Você é um soldado. Um general. Você é um general, pelo amor de Deus. Você é um general. Não contraria, você é um general. E você recebe uma ordem para invadir a embaixada do Brasil. Ok. Para pegar o Zelaya. A hora que você está chegando, aparece um homem. Aparece o Belchior de chapéu. Não dá. Aparece o Belchior de chapéu, que é o Zelaya, aquele homem de vai apertar o gatilho, vai morrer da risada. Não, você começa a rir, não acontece nada. Perde a força. Então é por isso que não houve a invasão. Diga, Fran. Vai que... Deixa eu colocar aqui mais 3 perguntas, Paulo. Que eu acho que o nosso tempo já tá chegando no final, já passou voando. Olha, semana que vem, Fran, não esquece de falar que é religião, hein? Religião. Tá, certeza. Religião, semana que vem, todo mundo, no horário certinho, hein? Paulo, Bento tá perguntando se o conto do alienista, do Machado de Assis, né? Sobre o médico que interna toda a cidade, depois ele acaba cercando, né? Ele interna ele mesmo, se é uma versão brasileira do pensamento do Erasmo. Deixa eu já fazer mais 2 perguntas para você. O Gabriel está perguntando que o louco, quando ele dá conta do seu desequilíbrio, ele fica bom? Essa é uma tese, né? E outra pergunta é do Rafael. Rafael pergunta assim, Paulo, é possível traçar uma linha entre a razão e a loucura, sendo que o que é loucura para uns é razão para outros? Bom, primeiro, deixa eu dar um tchauzinho pro Rogério, né? Rogério, nosso amigo aqui, né? Tá assistindo o programa, assiste meus vídeos à noite. O Rogério, tchau, Rogério, beijo pra você, beijo da Grande Quatá pra você. Por favor, a gente quer também ser um general, você mandando um beijinho, um abraço pro Rogério. Mando beijos para homens. Hoje é o dia do velho, portanto o meu dia, e nós estamos fazendo um programa de loucura. Então hoje é dia de mandar beijo para homem. Olha, veja só, ô Fran, como é que é a história do o que ele quer? Ele quer... Como é que era a história? A Fran faz 5 perguntas, como vai lembrar de alguma? Não, mas é que você me atrapalha. Vamos eliminar o Alexandrelli desse programa. Ele está atrapalhando hoje. Mas hoje o cara quer ser general. Isso já é o alemão chegando, né? É do Machado de Assis. O alienista. O alienista. Que é ótimo. Não, o alienista, o Machado conhecia tudo isso daí. Mas o alienista, na verdade, é uma crítica
ferrenha ao positivismo da época, aos médicos da época, né? À ciência da época, a ideia de você medir tudo, a ideia de você classificar tudo, a ideia de você nominar tudo. Então ele faz uma crítica a isso. Ponto, né? Agora veja só, na base da crítica do positivismo do século XIX está o pensamento do Renascimento lá atrás, porque o Renascimento é jocoso e o século XIX é sério, é tedioso, é científico. E nós do século XX herdamos o século XIX. Nós não herdamos do Renascimento. Nós somos um tédio, nós somos chatos. Né? Já viu uma aula de filosofia? Que é coisa mais chata que uma aula de filosofia? Né? Então, é um cara tedioso, o cara fica lendo lá. Aquela coisa. Isso é herança do século XIX. Se os filósofos fossem renascentistas, nós seríamos diferentes, seríamos pessoas alegres. Não seríamos igual Alexandre, mas seríamos alegres. Qual que era a outra, Fábio? Outra pergunta sobre se a gente pode dizer o que é razão para uns é loucura para outros. O que a gente pode dizer sobre isso? O Erasmo se aproveita muito bem dessa dubiedade. Porque a loucura vai ultrapassando. Né? Ela vai ultrapassando. Aí chega uma hora aquilo que o Alexandre falou. Se o cara dá um tiro, né? Aquilo que o Alexandre falou, se o cara dá um tiro em um, ele é louco. Se ele dá um tiro em 500 numa guerra, ele é herói. Ora, mas aonde está a loucura aí? Né? Aonde é que está a loucura? Você não sabe onde ela está. Não sabe. Né? Por exemplo, agora que o Obama está descobrindo aquilo que nós aqui fora já sabíamos. Né? Nós de fora já sabíamos que a CIA estava matando pessoas que eram inocentes, que não eram terroristas nem nada, matando inimigo político de companhia, de governo e tal. Agora o Obama está descobrindo isso. Pô, mas isso não é a loucura completa? Mas não era justamente o heroísmo até pouco tempo? Então, exatamente, esse fio tênue é que permitiu ao Erasmo construir a obra. Se não fosse esse fio tênue, o Erasmo não teria tido essa capacidade de construir a obra. O Erasmo caminha exatamente na sutileza. Aliás, o século XIX e o século XVIII não têm a sutileza do Renascimento. O Renascimento mantém a sutileza. Por que a obra mais filosófica do Renascimento não é um tratado de filosofia? A obra mais filosófica do Renascimento é uma obra de arte. Né? É o Rafael. É o Rafael, a escola de Atenas, onde ele põe todos os filósofos juntos. Né? A obra de arte, e tem uma ironia profunda. Aliás, qualquer dia a gente vai conversar sobre a obra do Rafael aqui. E se vocês querem entender o que é loucura, veja um ônibus passando num dia de clássico, seja um ônibus ou do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do São Paulo, aquela turma toda de pendurado lá de fora, batendo assim, ó. Aquilo é o protótipo da loucura, porque você não consegue interpretar aquilo, entender aquilo. É? Eu não consigo entender aquilo. É? Então vou te contar uma coisa. Então você pega um ônibus com todo mundo gritando, você chama de louco, né? Mas se você vai no Tibete... Não, o Corinthians se auto-intitula bando de loucos? Não, tudo bem, se você acha que isso é louco, né? Aí você vai no Tibete, tem um sábio sentado lá, né? E você, o que você fala? Pô, esse cara é louco, né? Então veja, a atitude mais sóbria é chamada de louca, a atitude mais estapafúrdia é chamada de louca. Esta é a dubiedade que o Erasmo se E aproveita. aquela vaquinha passeando na Índia e todo mundo morrendo de fome, todo mundo para pra vaquinha passar, em vez de imaginar ela num espetinho ali, num churrasquinho e detonando ela. Não, mas veja Isso é só. loucura também, né? Exatamente. Porque, então, para nós é uma loucura, né? Para eles a loucura é você simplesmente ser esse... Ficar de joelho com a vaca passando e morrendo de fome, o bifão tá passando ali. Não, esse negócio de joelho, ficar de joelho com vaca, esse negócio é coisa de gaúcho. Isso aí não é coisa de indiano, não. Nunca vi indiano de joelho. Não, isso é coisa de quatá. Não, isso aí já é coisa da sua... De assisense, de Isso é coisa da sua infância de Assis, onde ficavam de joelho com os... Olha lá. Não, cara, olha só isso, gente. Isso aí, né? Em São Paulo, o cara não percebeu ainda... Veja, gente. Ele está no centro urbano. Ele não percebeu ainda que asfaltaram a cidade. Não só asfaltaram. Não só asfaltaram, o Kassab pintou o chão da cidade e chamou de ciclovia. Não foi? Ele pintou o chão e chamou de ciclovia. Paulo, Isso queria... é louco, hein? Isso é louco. A Fran tem pergunta. Eu quero fechar com uma pergunta do Juan. Eu quero primeiro agradecer todo mundo que participou hoje. Muita gente participando. Eu espero todo mundo participando semana que vem também. A gente vai falar sobre religião.
Ontem E o cara me ligou, o viu, Juan... Fran? Falou que só participa por causa de você, que ele não tá nem aí com a gente. Ah, então um beijo pra ele. Obrigada. Tá vendo? Ó? Deixa eu fazer uma Louco pergunta. sou eu que tenho uma mulher dessa que manda beijo pra todo mundo, tá vendo? Isso é um louco. O Juan tá perguntando assim, há felicidade na loucura? Exatamente. E como há? Para o Erasmo, as crianças são felizes, os velhos são felizes. Quando você vai perdendo a condição infantil ou vai perdendo a condição de idoso, quando você vai entrando para a idade adulta com o trabalho, você vai ganhando um aspecto, ele diz até que o aspecto físico, né? Fala, vai aparecendo ruga, vai aparecendo tudo que é degradante. Por quê? Porque vai entrando a razão e vai perdendo a loucura. E isso para todos vocês, a loucura é a origem das façanhas de todos os heróis. Paulo Graudelli, muito obrigado. Eu que agradeço. Hoje é seu dia, né? Dia do idoso.